Olá, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para falarmos de Jesus e falarmos hoje sobre a vida eterna. Meu nome é Marcelo Divino Matos, nós estamos no YouTube. Entre no nosso canal, dê um like e Jesus te abençoe. Hoje na vida eterna nós vamos falar como adquirirmos, né? E como recebemos a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Em João capítulo 6, versículo 47, diz assim: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna sempre existiu, porque Deus sempre viveu e viverá eternamente. Tito, capítulo 1, versículo 2. Viver eternamente é um sonho do ser humano, destacado em muitas culturas, como os egípcios que embalsamavam os corpos e construíam pirâmides para servir de túmulos. Cheios de riqueza, pensando que tudo isso serviria para uma outra vida. O apóstolo João é o autor que mais usou essa expressão, vida eterna, em toda a Bíblia. Das 45 vezes que vida eterna aparece na Bíblia, somente duas estão no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40, e Daniel, capítulo 12, versículo 2. E das 43 vezes que é citada no Novo Testamento, 23 estão no Evangelho de João. A linguagem do evangelista João, ela é considerada mais espiritualizada, mas por outro lado também filosófica, visto que procura dar respostas ao gnosticismo, uma filosofia mística que negava a ressurreição corpórea de Jesus. Jesus ensinou sobre a vida eterna e João andou muito próximo do Mestre, dedicando o seu evangelho às sábias palavras de Cristo. Por isso, o Evangelho de João é a principal referência para estudar esse tema. Baseado no texto de João, podemos refletir sobre a origem, como acontece e como alcançar a vida eterna. E o que é a vida eterna? Vamos aprender o que o Evangelho de João nos ensina sobre a vida eterna. Qual a origem da vida eterna? A palavra de Deus nos ensina sobre a vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas mesmas, que testificam de mim. João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? O Senhor, somente o Senhor, tem as palavras da vida eterna. Em João capítulo 12, versículo 50, diz assim: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. A vida eterna, ela vem de Deus que sempre existiu, conforme está revelado em sua palavra. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que vive desde a eternidade passada e vai sempre viver. João capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus é fonte de vida abundante em Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo 10. O desejo de Deus para a humanidade é a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus criou o ser humano para viver eternamente. João capítulo 2, versículo 7 e capítulo 3, versículo 22. Mas por causa do pecado veio a morte. Romanos capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. A morte é uma realidade humana, mas através de Jesus, a vida de Deus se manifestou plenamente, vencendo a morte. 1 João capítulo 1, versículo 2. Jesus, ele nos garante
a vida eterna pela fé. Tenha fé. João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 17, versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem tem autoridade sobre a vida e a morte é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus. João capítulo 14, versículo 6. É receber a vida eterna em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Como é a vida eterna? A vida eterna começa nesta vida, através da fé. João capítulo 4, versículo 14 diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 36. Quem colhe, recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. A partir do momento em que passamos a viver para Cristo, morremos para o mundo e os prazeres da carne. Capítulo 2, versículo 20. Por isso o apóstolo disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Então, se já morremos em Deus, vivemos para a eternidade. Após a morte, nós entramos na eternidade. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Após a morte, nós esperamos o juízo final. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, quando Deus determinará quem receberá a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 47. E quem será condenado para a morte eterna? Apocalipse capítulo 20, versículos 6, 13 e 14. Então, a morte é apenas uma passagem para a eternidade. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova da vida eterna. João capítulo 6, versículo 54, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele ressuscitará seus servos para a vida eterna. Capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Ao ouvir a voz de Deus chamando todos os mortos, ressuscitarão. João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Devido a esta fé, os primeiros cristãos, eles não tinham medo da morte, sendo muito deles martirizados, acreditando que ressuscitarão para a vida eterna, como Jesus prometeu. E como nós alcançamos a vida eterna? Jesus morreu para nos dar a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus temos vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. Então, tudo o que precisava ser feito para nos dar a vida eterna foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. O motivo da morte e ressurreição de Jesus é vencer a morte e abrir a porta para a eternidade pela fé para todos os que creem. Precisamos crer para alcançar a vida eterna. João, no capítulo 3, versículo 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se recusam a crer.
como os judeus fizeram no tempo de Jesus e dos apóstolos. Atos capítulo 13, versículo 46. Mas aqueles que creem recebem pela fé a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. A fé em Jesus é a base principal para a vida eterna. 1 João capítulo 5, do 11 ao 13. E esta vida é totalmente gratuita. Tito capítulo 3, versículo 7. Crer na vida eterna requer não amar o mundo. João capítulo 12, versículo 25. Quem ama sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus ensinou a abrir mão dos desejos da carne para alcançar a vida eterna, ao ponto de simbolicamente arrancar a mão ou o olho para não perder a salvação. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Quando um jovem rico perguntou o que poderia fazer para receber a vida eterna, Jesus respondeu que, além de obedecer à vontade de Deus, também deveria se desapegar de tudo que tinha e seguir a Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. Por isso, Jesus prometeu que quem deixa tudo por amor a Deus receberá a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30. Mas quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem não ama seu próximo não está pronto para viver eternamente com Deus e as pessoas que o nosso Senhor ama. 1 João capítulo 3, versículo 15. Por isso, precisamos ser perseverantes. Romanos capítulo 2, versículo 7. Creia na vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não existe vida eterna sem Jesus. Vou repetir para você. Não existe vida eterna sem Jesus Cristo. Enquanto vivermos neste mundo, lutamos o tempo todo contra o mal, a carne e o mundo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Precisamos nos manter no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Judas capítulo 1, versículo 21. Através da palavra de Deus, conhecemos sobre a eternidade preparada pelo Senhor para nós. Podemos viver esta nova vida em Cristo e crer que viveremos para sempre com Deus. Jesus nos salvou e Ele nos salvou para a vida eterna. Creia na vida eterna. A sua vida eterna já começou quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida. E essa vida, ela é eterna. Meu nome é Marcelo Divino Matos. Nós estamos no canal do YouTube. Entre no nosso canal, dê um like e que Jesus abençoe a sua vida. Deus te abençoe.